Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós vamos iniciar agora mais um tempo de estudo, mais um tempo de meditação na Palavra de Deus, dando continuidade a essa nova série, A série Restauração, onde nós estamos olhando algumas histórias do Evangelho, olhando algumas histórias de vidas que foram restauradas. E nós queremos que você seja também restaurado e que você seja um meio de bênção na vida das pessoas, ajudando a restaurar vidas. Então, se você quiser nos ajudar, você pode curtir esse vídeo, compartilhar o conteúdo do nosso canal. Nós cremos que em nome de Jesus vai ser bênção para muitas pessoas. Comigo, o pastor Marcelo, para esse momento. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Feliz para mais um estudo, mais um tempo de meditação aqui na Palavra do Senhor, com esse tema que a gente escolheu, de restauração, que a gente entende que vai ser libertador para muitas vidas. Olhar para os textos bíblicos numa ótica bem simples, numa ótica bem próxima de nós, de maneira que isso possa edificar as nossas vidas, tá? Como Samuel falou, isso vai abençoar a sua vida, então você também abençoa a vida de outras pessoas compartilhando o vídeo com elas, tá bom? Isso aí. Pastor, ora pra gente iniciar, por favor. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nesse momento que nós nos reunimos para meditar na Tua Palavra, ilumina, Pai, as nossas vidas, quebranta os nossos corações, amém. Fortalece a nossa fé, para que vivamos, ó Deus, de acordo com os Teus preceitos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, e a história de restauração sobre a qual nós vamos meditar hoje encontra-se no Evangelho segundo São João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11 para a nossa meditação nesse vídeo. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedras nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém. Palavras do nosso Senhor, palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Mais uma história de restauração, mais uma história que vai nos ensinar a forma com que Deus age, a forma com que Jesus Cristo entra em nossas vidas e nos restaura. No vídeo anterior, pastor, a gente conversou sobre a história daquele cego Bartimeu, que era um mendigo, também devido à sua condição física, e que teve a sua saúde transformada, que teve uma restauração não só da sua vista, mas uma restauração social, uma restauração, foi inserido novamente naquela sociedade, uma restauração bastante ampla, bastante completa, e eu creio que não é diferente com a história dessa mulher. Mas, diferente um pouco da história de Bartimeu, aqui não estamos falando de uma restauração física no sentido de uma cura de uma doença, O que a gente pode observar nessa história de restauração? Olha, esse texto, eu sou encantado demais com esse texto, porque, para mim, esse texto fala muito sobre
como atua a graça de Deus. A gente vê um grupo de pessoas, um grupo de homens que estavam preocupados com a religião deles. E eles se aproveitam dessa mulher, né, já que ela foi pega flagrantemente cometendo um ato errado, e usam ela para atacar Jesus. Quer dizer, e aí você para pensar e fala assim, que religião é essa? Que faz com que eu me aproveite de algo que já está errado para atacar alguém que pensa diferente da minha crença religiosa. Quer dizer, isso por si só já faz parar para pensar, quer dizer, que tipo de religião é a que você pratica que ela permite você tramar o mal? Que ela permite você fazer tramóias minimamente duvidosas. Que religião é essa? Que o cristianismo não permite isso. O cristianismo bíblico não permite que cristãos se reúnam para tramar uma maldade contra outra pessoa, usando um terceiro, uma vida, para ainda colocar em prática esse plano de maldade, né? Então a gente vê essa cena toda, né? Então aí que eu acho que se contrapõe muito, né? A questão da falta, da ausência completa da graça e da misericórdia, com a graça de Deus atuando. Então, a mulher, eles chegam falando da lei de Moisés. E, de fato, a lei falava mesmo sobre essa questão do apedrejamento para pessoas adúlteras. Mas, inclusive, a lei falava de que o homem que fosse pego em adultério também deveria ser apedrejado. E eles dizem que ela foi pega no ato. Não foi assim, alguém contou, descobrindo que ela anda por aí. Foi pega no ato. Cadê o homem? Cadê o companheiro que estava com ela? Não dava para adulterar sozinha, né? Não dava, né? Quer dizer, o outro escapou? Né? Então a gente vai parando para ver e olhando assim o perigo de uma crença religiosa, de um comportamento religioso que permite com que você faça coisas minimamente estranhas para alcançar os seus objetivos, né? E é interessante que o texto diz que Jesus estava ensinando outras pessoas ali, né? Cara, aquilo foi um show, uma exposição, uma humilhação em praça pública, né? Por mais que aquela mulher estivesse errada, nada justifica ela ser humilhada em praça pública da maneira como ela foi. Às vezes a gente acha que, às vezes não, infelizmente, muitas vezes a gente acha que lidar com aquele ou aquela que cometeu o erro é por meio do castigo, é por meio da humilhação, é por meio da exposição, né? Pela Bíblia e pela própria ação de Jesus, ele conta que não é dessa maneira, né? Um erro não justifica o outro. Sim. Ainda que nós tenhamos que corrigir uns aos outros, e isso por vezes é necessário, nós corrigimos uns aos outros, isso deve ser feito com graça e misericórdia, né? Deve ser feito com amor, com graça e misericórdia, né? Nunca
humilhando, expondo, tornando a vida da pessoa pior do que já é. Sim. Eu fico imaginando essa história e mais uma vez a importância que a gente sempre tenta trazer aqui, né? Que a gente sempre tenta demonstrar de ampliar, né? A gente às vezes lê um texto bíblico de uma forma muito rápida, muito superficial, mas ampliar tudo o que está acontecendo ali, né? E a gente vê nessa história uma pessoa, uma mulher no caso, pega em adultério, que estava a ponto de ser apedrejada, e Jesus intervém e a partir daquele momento, vou colocar entre aspas, Jesus salva ela do apedrejamento, salva a vida dela, salva ela desse sofrimento. Porque é verdade, se Jesus não faz essa intervenção, eles iam apedrejar a mulher para colocar em prática o plano deles contra Jesus. Sim, eles iriam de fato apedrejar a mulher. Exato. E isso é um fato. Jesus salvou a vida dela, salvou ela de passar por esse apedrejamento, não sei se até a morte ou até onde isso causaria um dano a ela, mas Jesus a salvou. Mas olha que coisa mais interessante ainda, né? A salvação que Jesus providencia sobre a vida dela não é apenas a salvação daquela situação, daquele momento. Porque se Jesus simplesmente tivesse livrado ela daquela situação e ficou por isso mesmo, entre aspas, de novo, passar a mão na cabeça, não, isso aqui é assim mesmo e tal, ela poderia passar por aquilo de novo, voltar a cair no erro de novo e, mais uma vez, estar à mercê, estar sujeita àqueles que planejam o mal, aqueles que querem fazer alguma coisa, que tramam o mal, tendo por base a religião. Então Jesus não só tira ela daquela situação de morte imediata, mas livra e transforma a vida dela, confrontando o pecado dela, né? Porque é o que você falou, você estava mencionando isso, né? O erro precisa ser confrontado. Sim. O mal, aquilo, as nossas escolhas, as nossas ações, aquilo que nós fazemos de errado, precisa ser confrontado, porque senão a gente vai continuar fazendo errado. Aquelas pessoas que estavam ali para apedrejar ela, estavam usando de artifícios e de argumentos legais, né, no sentido da lei mosaica. Eles estavam usando a lei de uma maneira que a lei servia aos propósitos deles, porque eles estavam usando a lei de maneira errada. É o que a gente vê muito hoje no Brasil, né? E não que isso não aconteça fora do Brasil, eu tenho certeza que acontece, mas é o nosso cotidiano. A gente vê a justiça existe, não é por falta de leis que nós estamos onde estamos, mas é pela forma com que essas leis são aplicadas em benefício de uns, quando a lei favorece, e quando ela não favorece, elas simplesmente são usados os atalhos, os pormenores, e aí as coisas vão... Então quem tem o poder de manipular, de gerenciar, acaba se saindo melhor. Eu costumo dizer que a quem interessa fazer isso do jeito que isso está sendo feito. Sim. A quem interessa fazer isso do jeito que isso está sendo feito. E de fato era o que estava acontecendo naquele momento. Aquela mulher tinha um erro, ela havia pecado. Aqui a Bíblia em nenhum momento fala assim, não, aquilo foi uma falsa acusação. Não, ela estava sendo acusada, possivelmente tinha acontecido o que eles diziam que aconteceu, mas cadê o homem da história que estava adulterando com alguém? Já estava errado isso. Já tinha alguma coisa errada. E Jesus levanta um questionamento ali naquela situação que é se alguém aqui está livre de pecado, né? Se alguém aqui não comete pecado. Que também era um preceito da lei. A lei também falava sobre isso. O homem e a mulher que forem pegos em flagrante adultério vão ser apedrejados, mas quem tiver pecado não pode apedrejá-los. Quer dizer, eles chegam com a lei e Jesus levanta e fala, então vamos trazer a lei completa. Então vamos fazer toda a lei, né? E acho muito interessante isso, porque o que a Bíblia fala é que ninguém foi capaz de cumprir a lei.
Porque se a gente tropeça em um ponto, por menor que seja, a gente perdeu tudo, a gente tropeçou na lei inteira. Então o que Jesus está fazendo aqui é demonstrando para eles que a lei aponta para algo muito maior, que eles não são capazes de realizar e que não está a serviço deles. E acho que nesse ponto a restauração pela qual a mulher passa também vem nesse sentido de uma nova visão da própria religião. Porque talvez naquelas condições a religião fosse para ela um sinônimo de morte, pela vida que ela levava, pelo que ela estava fazendo. E de repente ela começa a perceber em Jesus que a religião da forma correta, a religião pura, ela não é para a morte, ela é para a vida, ela é para a transformação, ela é para nos fazer refletir. Então, o que Jesus está confrontando aquela mulher, mas um confronto em amor. Jesus não permitiu que ela saísse daquela forma, daquela situação, da mesma forma. Ela saiu dali transformada. Aliás, Jesus é tão impressionante que ele confrontou, com essa frase, ele confrontou todo mundo que estava ali. Todos os ouvintes. Porque a gente vai lendo o texto do começo, diz que Jesus estava ensinando um grupo de pessoas. E no final diz que sobrou Jesus e a mulher. Então eu tenho a impressão que esses escribas, esses fariseus, eles convenceram o outro grupo que Jesus estava ensinando, trouxeram para eles o grupo que eles estavam ensinando, né? A impressão que eles estavam ali aprendendo com Jesus, pelo menos eu tenho essa impressão. Quando ouviram essa conversa, já saíram caçando pedra ali. Que é isso? Vamos para cima, né? Porque o texto depois diz que só sobrou Jesus e a mulher, né? Quer dizer, então com essa frase de quem não tiver pecado, que atire a pedra, Jesus fez com que, a gente não sabe o tamanho do grupo, mas que fosse, sei lá, 30, 40 pessoas. Jesus fez com que todas aquelas pessoas refletissem sobre si. Ele fez com que todas aquelas pessoas olhassem para a própria realidade. E todas se enxergaram pecadoras, né? Jesus fala, peraí, aí todo um olhou para o outro e falou, Mas aí eu fico me pensando, como que elas se enxergaram pecadoras? Se enxergaram pecadoras numa consciência, numa reflexão de quebrantamento, ou sabendo que estavam cometendo pecado, ficaram com medo de jogar pedra. Eu vou jogar uma pedra e alguém pode falar, você está em pecado também. E aí ia ser um show de apedrejamento aquilo, né? Então, eu não descarto a possibilidade de que houve um quebrantamento no coração daquelas pessoas. O texto não é específico ao dizer, não descarto a possibilidade de que existe um quebrantamento. Mas fico pensando também se foi tipo, opa, vai sobrar para mim, né? Eu vou muito por esse caminho, porque o texto diz que aos poucos eles foram deixando as pedras e saindo, a começar pelos mais velhos. Assim, nossa, mas que povo educado, né? Até para isso eles dão prioridade para o mais velho. E eu acho que eles fizeram isso porque se os caras, aqueles caras ali, estão deixando, cara, é melhor eu também deixar essa pedra e sair daqui. Deixa para lá. Porque se esses caras não vão apedrejar, quem sou eu, né? Mas eu acho muito interessante essa perspectiva, né? Porque nós estamos falando aqui de restauração. E a restauração, ela parte de pensando assim em nós, né, pensando no ser humano, a nossa necessidade de restauração passa, eu entendo que um dos primeiros passos, um dos primeiros pontos, é a constatação da necessidade de ser restaurado. Porque o que Jesus faz com aquelas pessoas, com a mulher, é confrontar. E olha que diferença o confronto que Jesus promove, né? Não é um confronto violento, não é um confronto que vai causar mal, que vai dividir, não, é um confronto em amor. Jesus confronta aquela mulher, Jesus confronta aquelas pessoas, aquela multidão, os escribas, os fariseus, e vamos acreditar, né? Vamos ser positivos, acreditar que todos eles ali fizeram essa reflexão e perceberam que eu não sou
tão bom quanto eu penso que eu sou, eu não tenho essa convicção de que eu de fato cumpro toda a lei, não tenho pecados e posso atirar essa primeira pedra, né? Então, eu vejo que Jesus promove ali essa restauração generalizada a partir desse start, nos colocar numa posição em que somos confrontados por nós mesmos, por quem somos e pela nossa necessidade de ter alguém por nós, né? E é interessante que quando Jesus fala sobre o pecado, ele não põe aí um quantitativo, ele não põe uma média, ele não diz quem tiver pecado maior que o dela, né? Dizem alguns estudiosos que seria aqueles que cometessem o mesmo pecado, mas outros pensam de outra maneira. Mas vamos colocar aqui no pecado. Por quê? Às vezes, Samuel, a gente tem o costume de medir as outras pessoas pelo nosso pecado. Então é assim, o pecado que eu cometo é justificável. O pecado que o outro comete não é justificável. Então eu sou pesado quando estou diante de alguém que comete um pecado diferente do meu. Como se o meu pecado fosse menos ofensivo a Deus. O meu pecado é aceitável. Isso é aceitável. É aceitável socialmente, mas também ele ofende Deus menos do que o teu pecado, né? Então é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Porque todos nós somos pecadores. Nenhum de nós tem o direito de atacar uma pessoa para esmagá-la, para reduzi-la ao menor que ela possa ser reduzido. Porque havia uma pessoa naquele grupo que poderia apedrejar, que era Cristo. Cristo não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Então ele poderia apedrejar ela e poderia apedrejar os outros, porque ele não tinha pecado. Aquele que não tiver pecado, atire pedra. Bom, ele não tem. E ele não atirou pedra em ninguém, né? Ele também não ofendeu o grupo, seus hipócritas, não ofendeu o grupo, não ofendeu a mulher. Então eu olho essa cena de Jesus também. Por isso que para mim essa cena ela fala muito da graça de Deus, que para mim Jesus não ofereceu a graça apenas para a mulher. Para mim Jesus ofereceu a graça a todas aquelas pessoas. Quando ele conscientiza, quando ele faz aquelas pessoas refletirem sobre o seu pecado, isso é uma ação graciosa, porque quando Deus nos leva a tomar consciência do nosso pecado, abre-se uma oportunidade para que a gente se arrependa desse pecado e que a gente abandone o pecado. Então, tomar consciência do pecado é graça de Deus também, porque às vezes a gente não toma consciência do nosso pecado. Como você disse, para nós o nosso pecado se torna justificável. E Jesus chega e conta, não, o teu pecado não é justificável. Isso é graça de Deus, porque deu ali a todos a oportunidade de ter um novo comportamento. Sim. Né? E tem um aspecto da mulher também, Samuel, que muitas vezes as pessoas costumam dizer que nós religiosos que atacamos as pessoas, os cristãos são preconceituosos, os cristãos são violentos. De fato, há os que se declaram cristãos que agem dessa maneira, né? Embora falar que todo mundo não é, porque todo mundo é muita gente. De fato, tem pessoas religiosos cristãos que agem dessa maneira. Mas num cristianismo que vem sendo discípulo de Cristo, as coisas funcionam de uma maneira diferente.
funcionam de uma maneira diferente. Veja só, às vezes a gente, quando está em pecado, a gente fica, qualquer coisinha que algum cristão venha falar com a gente você, cristão. Mas os primeiros a atacar aquela mulher não foram os cristãos, foram os colegas pecadores. Sim, foram os iguais. Foram os iguais. Né? Então às vezes a gente acha, não, porque o cristão é que está atacando todo mundo. Existem os que atacam, infelizmente. Mas o primeiro ataque não vem daí. Exato. O primeiro ataque vem dos iguais. E aí mais uma característica, né, que a gente pode perceber nesse mesmo argumento que você está falando, né, é que como agem ou como devem agir os cristãos. Porque hoje muitas pessoas levam esse nome, muitas pessoas pegam para si, né, esse nome de cristão, evangélico e não sei o quê. Mas aqui a gente está vendo um exemplo, né? Quem era que estava atacando? Quem era que estava acusando e tramando contra uma outra vida, ou tramando uma situação toda para tentar sair por cima? A gente pode chamar essas pessoas de cristãos? Cristão é aquele que age como Cristo. Cristão é aquele que imita Cristo, os pequenos cristos. E como Cristo agiu, a forma como Cristo agiu deve ser a forma com que a gente tem como referência, né? Ter essa forma como referência. Porque de fato a gente vive num mundo hoje de pessoas que estão precisando de restauração, pessoas que estão em situações de pecado, em situações totalmente longe de Deus, sem ninguém que possa chegar até elas e confrontá-las em amor. Porque hoje qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de fala contrária gera uma reação superdimensionada, de proporções absurdas, e a verdade se perde no meio daquilo. Muito faz parte do momento que nós vivemos, de oposições e de divisões, mas muito faz parte também da forma com que a gente trata os diferentes, ou quem pensa diferente da gente, né? De fato, Jesus naquela situação não está concordando com a mulher, e também não está concordando com as pessoas. E a gente vê isso hoje, né? Hoje é assim, você não pode ser discordar dos dois lados. Parece que você tem que se encaixar em um dos lados. Senão você é o isentão, você é o neutro, o que não tem... Cara, só que a gente está vendo nessa situação e na situação que a gente vive, né? Os dois opostos não são bons, não são. Precisa de uma solução, mas o clima não permite. No cenário que a gente vive no Brasil hoje, eu posso dizer que os opostos não me atraem. Essa é a frase. Os opostos do Brasil não me atraem. Não me atraem, cara. E a história da mulher parece estar numa situação, claro que guardadas as devidas proporções, mas numa situação similar, né? Parece que a armadilha para Jesus ali é que ele vai errar qualquer lado que ele escolher. Qualquer lado. Vai escolher apedrejar, vai errar. Vai escolher não apedrejar, vai errar porque não está cumprindo a lei. Mas Jesus simplesmente, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pela sua comunhão com Deus, entende que naquela situação ali não é escolher um lado que vai trazer a solução. É o caminho do amor, o caminho da graça. Oferecer graça para aquela mulher é o que restauraria aquela vida. Oferecer graça para as pessoas que armavam contra ele era o que restauraria aquelas vidas. Claro que a Bíblia não vai contar a história de todos os personagens que saíram ali, e inclusive da mulher, como é que terminou a história de vida dela. Mas a gente crê que esse momento de confronto numa situação em que todos são levados a refletir sobre si mesmo, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou na vida dela, alguma coisa mudou na vida daquelas pessoas, alguma coisa muda na nossa vida quando nós nos deparamos com isso. Jesus não está... O Evangelho, Jesus, ele não veio aqui para nos condenar e para trazer julgamento sobre as nossas vidas pelos nossos atos,
Mas Jesus também não está aqui para concordar com tudo que a gente faz, porque nós somos mimados e ninguém pode falar não para a gente. Jesus ele vem trazer esse confronto, essa reflexão, justamente para que sejamos transformados. A gente não pode confundir, ou não deve, pode, né? Por escolha pode, mas não deveria confundir a graça com concordância. São coisas muito diferentes, muito diferentes. Eu posso agir com graça e misericórdia para com você, sem concordar com aquilo que você fez ou com aquilo que você faz. Graça não significa concordar, graça não significa aceitar. Graça é um favor imerecido. Imerecido. Então, a graça ninguém merece. Ela é oferecida por gratuidade. A graça é um favor a quem não merece esse favor. Toda vez que a graça é oferecida a mim, a você, a quem quer que seja, é um favor que está sendo oferecido a quem não merece esse favor. Por isso que é a graça. Senão é mérito. Né? Senão era justiça. Eu fiz, mereci e recebi. Então, a gente não pode olhar para esse texto e um olhar do tipo, tá vendo? Jesus não faz conta do pecado da mulher. Para Jesus isso não importa. Importa sim. Jesus disse, olha, eu não vou te apedrejar. Eles não te apedrejaram, nem tampouco eu vou te apedrejar. Porque o apedrejamento é a dinâmica do medo, é a dinâmica do terror, é a dinâmica do autoritarismo, né? E às vezes a gente se impõe de maneira autoritária, porque a gente tem alguma força que é maior do que o outro, seja uma força física, seja uma força de posição. E quando o outro se submete a isso, a gente acha que o outro, tá vendo como é que me respeita? Não é uma questão de respeito, é uma questão de medo, é uma questão de pavor. Medo e pavor é bem diferente de respeito. Né? Aquela mulher estava apavorada, imagino eu. Porque ela estava diante de uma iminente morte. Então, Jesus entende que ele não precisava dar mais uma lição de moral para ela. A vida que ela vivia e a situação que a vida que ela vivia a colocou, né? Porque os caras foram e tal, artimanha contra Jesus e tal, não sei o quê. Mas ela se colocou numa posição em que ela poderia ser usada como armadilha por aqueles caras. Não era assim uma coisa inventada, né? Aquilo que ela estava fazendo pela lei permitia que aquele tipo de situação acontecesse com ela. Tá? Então, é preciso tomar cuidado, né? Quer dizer, o que a gente faz e qual é o fruto que a gente colhe daquilo que a gente faz. A gente semeia, Samuel, mas a gente não quer colher. A gente semeia muita... Só quando é bom. Quando a gente acha que vai dar fruto bom. A gente semeia muita coisa que não deve semear. Depois, quando a colheita chega, a gente se revolta, a gente se torna violento, a gente diz que Deus abandonou. E a gente não olha e fala, mas fui eu quem semeei. Não. Então Jesus é bem claro com ela. Vai e não peques mais. Quer dizer, Jesus não precisava dar mais, senta aqui agora que eu vou dar uma lição de moral. Eu sabia que o negócio estava horrível para ela. Tudo que ela já tinha enfrentado já foi suficiente. Quando Jesus fala, vai e não peques mais, Jesus está falando, olha, se você continuar fazendo isso que você estava fazendo, você vai permitir
que coisas semelhantes a essa que estão acontecendo continuem acontecendo na sua vida. Então, todo mundo quer colher bons frutos, Samuel. Eu quero, você quer, o Bruno quer, quem está nos assistindo quer. Todo mundo quer colher bom fruto. Só que muitas vezes a gente se esquece que esses precisam ser semeados. E que nós colheremos aquilo que semeamos. Se a semente que nós semeamos para a nossa vida, para as outras vidas, são sementes de frutos ruins, esses frutos brotarão e serão colhidos. Só que quando chega a época da colheita, a gente chora. Coitado de mim, olha que injustiça. Eu não merecia. Olha, ninguém é amigo de ninguém, Deus não me ama, né? Não assume a responsabilidade. Jesus deu àquela mulher a oportunidade de assumir a responsabilidade. Vá e não peques mais. Assuma a responsabilidade do seu erro e mude de comportamento. Essa é a restauração. A oportunidade de assumir a responsabilidade do erro de maneira adulta, porque era uma mulher, seja, como Jesus dissesse, seja adulta, seja adulto, assuma a responsabilidade do seu erro, tome consciência do seu pecado, que graciosamente eu fiz você tomar consciência do seu pecado, e pegue a terceira via, porque Jesus oferece uma terceira via, né? E vai para o lado da mulher? Vai para o lado dos acusadores? Não, Jesus oferece uma terceira via, um caminho sobremodo excelente que Jesus oferece. Então assuma a responsabilidade, que a graça fez você tomar consciência, e pegue esse caminho que eu estou oferecendo. Ande na graça, ande na graça. Porque se você quer andar pela lei, é assim que as pessoas fazem ela funcionar. Elas usam a lei de acordo com aquilo que elas querem, nem que elas tenham que retalhar a lei. Que Deus nos abençoe a receber essa palavra, né? Fazer esse mesmo exercício de reflexão, compreendendo a graça de Deus, né, sobre as nossas vidas, que nos faz tomar um rumo diferente. Acho que a grande história de restauração de cada um de nós, no que diz respeito à mudança da nossa vida, começa por esse entendimento da graça, né? A graça que Deus nos oferece, que nos faz refletir, nos faz pensar e nos dá um novo caminho, um caminho sobremodo excelente, um caminho onde nós teremos a oportunidade de plantar e de colher coisas boas e de ter a presença de Cristo constantemente conosco. Amém. Deus nos abençoe. É isso aí? Vamos lá? Vamos encerrar? Vamos encerrar então, irmãos. Nós queremos agradecer a todos que estiveram com a gente e pedir que você nos acompanhe também nos próximos vídeos desse estudo, a série Restauração. Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra, pela oportunidade de ter lido, Senhor, refletido um pouco sobre essa história maravilhosa de restauração, onde o Senhor, ó Deus eterno, tem muito a nos ensinar, Senhor. Que em nome de Jesus o Espírito Santo manifeste-se em nós, ó Pai, a ponto de nos fazer enxergar os nossos erros, ó Pai, a ponto de nos fazer, ó Deus eterno, mudar aquilo que precisa ser mudado, Senhor, e de perceber a Tua ação graciosa, a Tua ação misericordiosa sobre as nossas vidas, Pai. Amém, Jesus. Que todos nós aqui, os irmãos que estão nos assistindo, acompanhando essa série, Pai, sejamos inundados pela Tua presença, e a Tua presença nos traga essa graça, esse amor, e nos faça, Deus eterno, caminhar pelos Teus caminhos. Amém. Nós clamamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Queridos, Deus nos abençoe. Até o próximo encontro.